nosso Git. Tá, nós estamos aqui ainda na branch mais atual. Ok. Vou colocar a aplicação para subir. Rafael, ontem, não lembro agora se foi o Rafael ou se foi o Thiago que perguntou sobre o projeto web. Vocês querem dar uma revisada no projeto web antes da gente seguir? Acho que pode ser, professor. Tá. Então deixa eu abrir o terminal aqui. Vou subir os emuladores aqui. Client Run. Deixa eu tirar o emulador. Terminando de subir. Esse autocomplete aqui, acho que ele não existe mais. Ah tá, esse autocomplete já é o nosso componente. Temos a nossa camada de models aqui, do ponto de coleta.
Tá, né? Eu tinha falado sobre isso aqui. Vamos ver como que estão as nossas stores, porque esse projeto web aqui, nós vamos ter um projeto muito similar lá no aplicativo. A nossa camada de infraestrutura que contém o Vuex aqui no web das stores, essa camada de infraestrutura ela vai ser muito similar à camada de infraestrutura do Flutter. E por isso que nós vamos ver também a diferença, né? Como que a gente aplicando uma arquitetura DDD por camadas, não importa a tecnologia que a gente esteja usando, nós vamos ter um resultado muito similar e isso deixa o projeto com fácil manutenção. A gente foi testando aqui, foi desenvolvendo, então chegou o momento que que a nossa interface home ela está com umas responsabilidades aqui, aliás, com diversas responsabilidades que ela não deveria ter. Então, esta função que obtém a cotação ela usa aqui nós não construímos ainda uma camada aqui de fachada. Esse é o tipo de método que deve estar na camada de fachada. Tá, subiu tudo aqui, então vamos ver aqui como que tá e vamos começar a remodelar isso. E aí a gente vê. Tá ok? Então, Primeira Paulista. Vamos pegar aqui então. Ó. Aqui nas observações a gente teria que também já colocar essa categoria aqui, retirar pacote. Vamos, sei lá, para Alameda Santos. Entregar pacote. Nós temos que desatrelar o modal, né? A categoria, porque não faz sentido eu ter aqui, né? Eu vou retirar um pacote de carro e vou entregar de van, por exemplo, né? Essa categoria tem que acontecer só no primeiro ponto. Então a gente já vai ver como que a gente pode refatorar isso. Aqui ele está desenhando já o mapa corretamente, colocando. Eu lembro que nós tínhamos um bug
porque ele não está desenhando uma linha, né? Ele está desenhando uma geometria. Então, se eu adicionar um terceiro ponto aqui, por exemplo, sei lá, Alameda Jaú, Alameda Lorena. Ah, muito bom. Deixa eu ver aqui então. Ah, inclusive aqui eu poderia ter uma opção aqui de voltar para a origem, né? Beleza. Dá mais um ponto aqui. Na Alameda Jaú. Alguém já refatorou isso aqui, né? Então, ficou muito bom. A parte do desenho. Agora a gente vai precisar refatorar esse componente aqui, porque o primeiro componente ele tem que definir a categoria, os demais não. E o segundo, agora acho que todos podem ter a opção de retornar para a origem. Mas para não ficar tão complexo, a gente pode pôr o retornar para a origem só no primeiro. Bom, primeiro vamos ver aqui a categoria. Beleza, ó, o mapa está funcionando, os pontos estão funcionando. Então o que nós temos aqui? Database. RealTimeDB. Ah, tá. A gente não mandou os dados para o banco. Nós mandamos os dados para o banco apenas quando a gente cota. Então, cotar. 2, 3, 4. Ah, tá. Esses dados aqui ainda estão cravados lá. Certo. Nós temos 4 respostas aqui. Nós temos 4 pontos, mas nós temos... Ah, tá. Esses aqui são os fornecedores e não os pontos. Essa distância aqui também deve ser entre pontos, né? Aqui. Agora que a gente cotou, o dado tem que estar aqui no banco. O horário da cotação e todos os pontos. Cidade, latitude e longitude. Daí o nosso objeto de cotação como um todo, ele aqui tem que ter o modal e também as observações.
aqui, o método setPlace, ele acontece quando um place changed acontece, um evento de place changed, passa o parâmetro e o ID do ponto. Nós temos uma lista de pontos de coleta aqui. E essa lista inicializa com 2 pontos. Tá. Nosso componente então, o primeiro passo é este modal aqui tem que funcionar caso ele esteja ativo. Esta propriedade pode ser definida por quem instancia o componente. Vou colocar aqui um enable modal. O ponto de coleta é o nosso modelo Eu não sei se esse tipo de ou funciona no navegador. Nós vamos testar. Que esse é um recurso mais moderno da linguagem JavaScript. Aparentemente sim, pelo menos não deu erro de compilação. Às vezes dá uns brancos aqui. Em tantas linguagens. Vamos ver se deu certo. Não deu certo.
Aqui eu não salvei. Agora sim. Então agora só o primeiro ponto aqui tem o modal. Os demais pontos não tem. Por quê? Nós temos na nossa camada inclusive, por um acaso eu estava procurando uma imagem e isso aqui é um artigo interessante para depois todo mundo ler. Eu vou depois compartilhar no nosso grupo, mas o que eu queria aqui era só a imagenzinha aqui, né? Que essa é a arquitetura que a gente está usando. Vou explicar o que eu fiz aqui, né? Nós temos aqui, deixa eu só a imagem. Nós temos aqui a nossa arquitetura DDD, né? Que é o que nós estamos implementando tanto na camada web quanto na camada de aplicativo. O nosso modelo de domínio aqui, o main model, é o ponto de o ponto coleta e entrega. Ele é que é o dono da regra de negócio. Então, nós definimos que ele tem a variável se nós vamos ativar o modal de entrega ou não, porque na nossa lógica os demais pontos vão seguir esse modal. Mas isso poderia estar num outro modelo ainda, que é a coleta como um todo, né? Acho que tanto funciona essa informação estar no ponto, como estar no primeiro ponto, né? A gente pode até criar uma outra variável aqui, se é o primeiro ponto, que nós podemos usar isso aqui depois, e se eu fico criando esses nomes de variável, mas é por costume. O ideal é que eu fizesse tudo isso aqui em português. Mas enfim, agora já foi. Então, vamos mudar isso aqui. Nosso objetivo aqui é deixar o mais simples possível. Então nós vamos ter aqui se é uma booleana para saber se ele ativa o modal de entrega ou não naquele ponto. Vamos pôr mais um booleano aqui para ver se ele é o primeiro ponto. Vamos seguir a
Mesma lógica, onde se eu não passar um argumento, significa que ele é falso. Se eu passar o argumento, é o valor que está no argumento. Se eu não passar, ele é falso. A gente viu lá em JavaScript o if ternário, né? Deixa eu até comentar isso aqui para vocês que é interessante. Isso é um recurso novo que ele pergunta: este valor existe e é diferente de nulo? Então, utiliza. Caso contrário, utiliza esse outro. Tá? É um recurso novo do JavaScript. E como que a gente fazia isso aqui antigamente com o ternário? Né? Deixa eu fazer aqui o último com o ternário aqui para a gente relembrar. Em algumas situações, ou em Node.js, acho que anterior ao 12, não, anterior ao 14, vai ter que usar o ternário. E talvez em JavaScript, é que aqui, como a gente está no Vue.js, e o Vue.js ele vai pré-compilar um JavaScript antes e compactar tudo antes de fato mandar para o navegador, então ele funciona. Mas se você estiver escrevendo um JavaScript direto no navegador, dependendo da versão do navegador, isso também não vai funcionar. E o equivalente a isso né, que a gente fazia o if ternário, e a gente perguntava aqui, né, retorna origem é diferente de undefined e retorna para origem é diferente de null, então retorna para origem. Caso contrário, falso. Né? A gente fazia utilizando o if ternário desta forma. Né? No caso de uma variável booleana, não precisaria se dar o trabalho de conferir se ela é indefinida ou se ela é diferente de indefinida e diferente de nulo, né? Bastaria colocar ela também. Porque a gente sabe que é uma variável do tipo booleano, mas se fosse uma string, por exemplo, isso aqui já não ia funcionar de acordo. Ou se fosse um número, né? Imagina que retorna para a origem pode ser 0 ou 1. JavaScript 0 é falso. Então você poderia ter um falso positivo aqui, um falso negativo. Tá? Então, esse aqui era a forma do if ternário e aqui a gente tem a forma nova. Vamos deixar aqui na forma nova. Olha como deixa o código bem mais limpo. Né? Então nós temos essas três variáveis aqui. Se ela é o primeiro ponto, se ela retorna para a origem. Retornar para a origem a gente pode definir na construção, porém nós precisamos também setar esse valor, porque esse é um valor que o usuário vai poder escolher na tela. Então, vamos criar um método de set aqui. Maravilha. Por quê? Nós poderíamos aqui também fazer uma outra coisa que vai ficar equivalente ao Dart. Eu não vou fazer agora para não deixar verboso. Em JavaScript, e vocês vão ver isso em muitas linguagens, existem convenções da linguagem e boas práticas da linguagem. JavaScript, a comunidade costuma acessar diretamente a propriedade de uma classe, mas em outras linguagens, JavaScript, C Sharp também o pessoal acessa direto a propriedade. Em Java e Dart não. Né? Em Dart parte, né?
mas existem os utilitários getters e setters, né? E, e são definidos os getters e setters para que você nunca acesse uma propriedade de classe. E sempre as propriedades de classe elas são privadas. Como o JavaScript não tem esse transformador para informar que uma variável é pública ou privada, então normalmente se acessa diretamente. E quando existe um transformador, na hora de obter, né, por convenção, coloca-se um underline na frente do nome da variável para simbolizar que ela é uma variável privada, assim como num método. Vamos supor que este método aqui não pode ser acessado por quem tem uma instância de ponto de coleta. Então a gente iniciaria esse método com um underline. Isso, na convenção, quer dizer que esse é um método privado. E algumas linguagens utilizam essa convenção aqui, inclusive para definir de fato que o método é privado e não permitir na linguagem que ele seja acessado. Aqui mesmo que a gente puser o underline vai acessar, né? Mas por convenção, um outro desenvolvedor quando estiver vendo aquele seu código vai falar, bom, se tem um underline aqui é porque isso aqui é privado, não é para ficar acessando ele pela instância. Ah, beleza, então aqui nós temos o nosso modelo de ponto de coleta, agora com várias propriedades. Dessas propriedades aqui, se ele é o primeiro ponto, nós já vamos definir como verdadeiro. Inclusive, tem um outro recurso novo do JavaScript que é passar os parâmetros nomeados. Depois eu vou explicar isso para vocês. Aqui eu estou passando parâmetros posicionais. Lá no Dart vocês vão ver que nós temos parâmetros posicionais e nomeados. E agora aqui no JavaScript também. Por que, que isso é um recurso legal? Se eu esquecer ou se eu mudar aqui a ordem dos meus parâmetros, todo mundo que já tiver com eles aqui pode gerar bug. Eu estou passando aqui um valor e outro valor. Isso vai fazer com que eu esteja populando o ID, o ativar modal entrega e o é o primeiro ponto. Vamos supor que alguém venha aqui, refatore a classe e coloque isso aqui antes. Se fizer isso aqui, já quebrou quem está utilizando o construtor. Porque como o valor é posicional, eu estou colocando true no campo que eu não queria. Então depois eu vou trazer essas modificações aqui para vocês. Tá? Que é um recurso legal, mas também é um recurso que depende de versões, tanto de Node.js quanto de navegador. Depois eu vou consultar se ele já está disponível também para navegador. E beleza. O último parâmetro eu não passo, porque lembra que a gente tem o nosso if aqui. Se eu não passar, automaticamente ele é falso. E daí então, aqui a gente está passando o parâmetro gmaps que nós definimos aqui no place changed como par
funcionalidade aqui está sendo usada em algum lugar? Quando o evento do Gmap Autocomplete é emitido, vai para o Place Changed. Place Changed recebe ele e simplesmente coloca aqui. Então, e aqui a gente usa. Isso aqui, nós já vamos tirar daqui. Aqui a gente está recebendo um parâmetro. Ok, continua recebendo um parâmetro. Só que aqui nós não vamos mais ter o Gmaps. Nós vamos ter o point. Esta cidade está sendo usada onde? Aqui no ponto. Então vamos tirar esses dois caras daqui. E vamos passar para cá. Nós não vamos mais retornar Gmaps. Nós vamos retornar point. E esse param1 aqui, na verdade agora ele passa a ser Gmap par. E aí então está aqui. Agora esse cara não tem mais isso. E na verdade ele nem está sendo mais usado. Agora o nosso point, ele vem de par.point. Beleza, então a gente já fez aqui o primeiro refactor. Vamos salvar aqui. Que foi passar a responsabilidade de formatar o endereço do Google para o componente que segura o componente do Google. Com isso aqui a gente limpou bastante o método setPlace. Ainda tem mais coisa para a gente limpar aqui. Isso aqui tem que ficar bem simples, contendo apenas regras de apresentação.
E todo o resto deve ir para a nossa camada de fachada. Aqui no nosso desenho do óleo, né, nós estamos falando que a nossa view ela é uma user interface. A nossa store ela é uma infraestrutura. A store deve se comunicar com a nossa camada de fachada, que é o Application Services. E a nossa camada de fachada, ela contém a responsabilidade de unir regras de negócios e domínios com a infraestrutura. E a infraestrutura tem a responsabilidade de fazer a reatividade, fornecer e capturar dados da interface do usuário. Assim como a nossa camada de testes também vai conversar com a nossa camada aqui de fachada, né, nessa arquitetura. Por que, né, o design pattern? Por que a arquitetura? Uma vez que a gente segue uma arquitetura bem definida, e aqui eu estou citando o DDD, tá, mas podia ser qualquer um, né? Existem muitos design patterns. Os design patterns nós podemos escolher de acordo com o nosso projeto, ou com a linguagem, ou enfim, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Nem sempre um determinado modelo é aplicável para tudo. Então, com isso nós vamos ver outros design patterns, outros conceitos e arquiteturas no futuro também. Mas aqui é interessante a gente entender esse desenho. Por quê? Né? Primeiro, a gente separa a nossa regra de negócio do restante da aplicação. Isso é fundamental. Né? A gente pode trocar tela, pode trocar componente, pode trocar infraestrutura, que a nossa regra de negócio será mantida. E podemos, inclusive, trocar de tecnologia. A nossa camada de regra de negócios, o Domain Services e o Domain Model, né, tanto aqui no projeto web quanto lá no nosso projeto Flutter, ela vai ser idêntica. O que muda aqui é a camada de usuário e a infraestrutura, que tem tecnologias diferentes, mas poderiam ser qualquer uma. E aqui na nossa camada de serviço nós teremos regras de negócio que nós vamos deixar exatamente iguais nos dois projetos, né, que é a parte aí onde a gente fala com, mantém os nossos dados lá no Firebase e define como que a gente cota e etc. Né? Então, beleza. Então aqui, tá, eu falei tudo isso por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo até agora está aqui, ó. Está aqui na User Interface. O único model que a gente tem aqui é o ponto de coleta. Nós não temos ainda as camadas de serviço nem de fachada. E a nossa Vuex aqui está aqui na camada de infraestrutura. Tá? Que também nós temos pouca coisa aqui falando com ela. E ela deve falar com a camada de serviço. Tudo que for regra de apresentação, nós podemos manter aqui na camada de User Interface ou na nossa camada de infraestrutura. Tudo que for regra de negócio tem que estar na camada de dentro. Não pode ter regra de negócio aqui. Porque vamos supor, qual que seria um grande prejuízo? Né? Você tem um monte de regra de negócio aqui, do jeito que a gente fez. O designer chega e fala, nós vamos mudar totalmente essa tela. Sua regra de negócio está aqui no meio da tela, no meio do componente visual, atrapalhando, e quando for sofrer um refactor nessa tela, ela vai quebrar sua regra de negócio. Quem for dar manutenção não vai entender por que isso está aqui. Enfim, vira o caos. E quanto maior o projeto, maior o caos. Aqui, em questão de estudos, a gente foi colocando tudo aqui. E agora a gente vai ir organizando aqui para ficar tudo correto. Então, beleza?
Vamos ver se funcionou essa troca. Refresh. Aqui já vimos que uma coisa quebrou, não está o modal do carro aqui. Refresh aqui. O modal do carro não apareceu. Não apareceu e também não deu erro. Ah, tá. A gente refatorou o nome. Vamos refatorar o nome no componente também para ficar igualzinho. E no if. Não, fecha aqui. Agora sim. A gente pode ter mais um desse aqui, chamado retorna para a origem. Eu não sei se o o MDV tem algum checkbox bonitinho aqui ou não. Vou pôr receber mais um parâmetro no componente aqui, que é o retorno para a origem. E vamos passar também esse parâmetro aqui na hora que a gente invoca o componente. Obtendo isso lá da nossa instância de ponto coleta e entrega. Ok.
não funcionou. Retorna para a origem. Retorna para a origem. Por quê? Salvei tudo. Passei como parâmetro. No nosso ponto de coleta tá true. Temos mais uma div aqui, flex. Por que ele não apareceu? Deixa eu tirar esse wave aqui só para ver se não é uma questão de layout. Não é uma questão de layout. O layout funciona. Vai ser só arrumar aqui esse alinhamento aqui, que a checkbox tá alinhada ao start e o texto está alinhado ao meio. Mas, só por um espaço entre eles aqui.
fazer o VIF funcionar aqui. Retorna para a origem. Ele está como falso. Retorna para a origem. Ah, eu tinha trocado justamente o retorna para a origem aqui, na verdade, é uma outra questão. O retorna para a origem aqui que eu preciso é o resultado. Então, aqui é o primeiro ponto. Então vamos lá, vamos refatorar isso aqui. Aqui, o VIF, para aparecer ou não, não é o valor, e sim é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Aqui no ponto temos... Tá, ele não vai fazer, ele não vai deixar fazer isso pelo seguinte. Aqui tem que continuar sendo retorno. Agora sim. Não. Está indefinido, retorna para a origem. Agora sim.
Beleza, agora tem que continuar o refactoring aqui, fazendo o retorna ser populado do retorna para a origem e vice-versa aqui no place changed, que é o momento que ele vai emitir, né? Nós vamos ter que criar uma função aqui que, ao inicializar, ele intercambia esses valores e, ao emitir, antes de emitir, né, a gente cria uma função de emissão que vai emitir, mas antes de emitir, ela vai verificar esses campos intercambiados aqui. Mas a gente continua olhando aqui, depois a gente compara com o do aplicativo. Bom, a gente começou o refactoring aqui e assim, agora, esse foi um exemplo de um pequeno refactoring aqui. Mas a ideia é que vocês sigam com o refactoring também, né? Continuar a limpeza do set place, tirar a responsabilidade aqui de desenhar marcador, tirar a responsabilidade de desenhar a path do set place, criar funções para isso. A função Professor, get cotação tem que ir para dentro da história e etc. Diga. professor, essas funções todas aí, elas dependem da lista de pontos, né? A lista de pontos agora vai ser armazenada em ponto coleta e entrega, certo? A lista de pontos é uma lista de ponto coleta e entrega. O Tá, e aí, ideal também é que tenha um outro objeto chamado lista.coleta-entrega que contém uma lista dessa daqui. Tá, isso aqui é uma unidade de ponto. Aqui na home, a lista coleta-entrega é uma coleção desses. Ela contém N instâncias deste model. E é interessante que, sim, tenha um model só para isso, de lista que contém esse cara, que é o que a gente está definindo aqui, ó, no começo. Cadê? Aqui, ó. Essa então, essa constante, constante, ela pertence à home view, por enquanto. isso. Ela E ela tinha que ir instancia para um modo aqui, diferente. isso. Ela instancia, ela começa criando dois pontos, né, coleta e entrega, o A e o B. E aí ele vai ganhando mais pontos conforme vai clicando no botãozinho de mais aqui. Aí a gente tem aquela função que cria o ponto, adiciona um novo ponto aqui, ó, que ele simplesmente faz um push lá no array, deu um novo ponto. Essa função pode continuar aí. Pode. Tá, beleza. Então, beleza. Então, vocês vão refatorando. Eu vou comitar essas alterações que eu fiz. E aí nós vamos começar a colocar os equivalentes lá no app. Então, quem for estudar aí no fim de semana pode ficar brincando aqui, tanto no app quanto no web. E também quem quiser arriscar, colocar lá, enfim. Lá no app ainda falta eu criar a camada de serviço e a injeção de dependência que aqui já tem. Para poder fazer essa troca de informação entre as camadas aqui. Porque para que eu possa trocar de informações eu preciso de uma injeção de dependência. Aqui no Vue a gente já tem. Falta agora eu criar lá com o provider e o getIt lá no app do Flutter para que todas as camadas possam ser desenhadas lá certinho. Então, maravilha, pessoal. Segunda-feira a gente volta. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Para vocês também.